Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Pedro começou sua segunda carta, destacando quantas coisas o Senhor nos tem doado, isto é, tem nos concedido gratuitamente. Ele já mencionou, por exemplo, a fé, a paz, a graça, tudo isso nós recebemos do Senhor. E no versículo 3 agora, do capítulo 1 de 2 Pedro, ele acrescenta: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro afirma que nós recebemos tudo o que é necessário para obtermos a vida e a piedade. Creio que com vida, Pedro se refira à salvação, à vida eterna. E com piedade, seja uma referência a uma forma de viver reverente, zelosa, que de fato agrada ao Senhor. Em suma, Pedro está dizendo que não há desculpas para não vivermos a vida com Deus, em santidade. Somos responsáveis por aplicarmos o que recebemos para alcançar essa santidade, a vida eterna. Agora, como nós alcançamos essas coisas? Pedro diz, pelo pleno conhecimento de Cristo. Novamente, em poucos versículos, Pedro menciona o conhecimento de Deus como uma parte fundamental para desfrutarmos a generosidade do Senhor. À medida que vamos conhecendo o Senhor e a sua palavra, vamos crescendo, justamente na vida e na piedade. Por meio desse conhecimento, inclusive, é que nós vamos aprendendo o que é que nós necessitamos para alcançarmos essa plenitude da vida e da piedade. Então, conhecer a Cristo, tanto na teoria como na prática, é fundamental para o cristão. E ele continua no versículo seguinte: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A generosidade de Deus ainda nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas. Que promessas são essas que nós recebemos? De modo geral, as promessas que Cristo nos dá se referem ao seu retorno, à sua segunda vinda e aos seus desdobramentos. Poderíamos citar, por exemplo, as promessas sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre a purificação, sobre o perdão e, especialmente, a promessa do castigo para os ímpios e do alívio para os justos, que é um tema, inclusive, presente nessa carta. E essas promessas, elas são valiosas e muito grandes, porque elas são a base de uma vida plena. Pare para pensar, são essas promessas que nos fortalecem nas tentações. É porque nós cremos nas promessas da vida eterna que resistimos às tentações. São essas promessas sobre a eternidade ao lado de Deus que nos consolam quando somos provados, quando enfrentamos dificuldades neste mundo. São essas promessas que nos trazem paz e tranquilidade, garantindo para a gente a aplicação da justiça eterna. Se não tivermos essas promessas, a nossa vida literalmente perde o seu significado, tudo fica vazio. Já não mais importa se eu sou bom ou mal, justo ou injusto, tudo se torna indiferente quando tiramos as promessas. Por isso que elas são tão valiosas, tão preciosas para a nossa vida. Fora tudo isso, nós ainda somos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina, para nos assemelharmos ao caráter do Senhor e, especialmente, nos assemelharmos à santidade plena, absoluta do Senhor, nos livrando assim da corrupção das paixões carnais. Pedro quer nos mostrar quanta coisa nós temos recebido de Deus. E com base nisso, ele vai nos encorajar nos versículos seguintes à ação. Mas por enquanto, eu quero nos encorajar a termos essa generosidade em mente, para enfrentarmos os momentos difíceis do nosso dia, com a noção de que nós temos todas as ferramentas necessárias para agirmos com santidade, para agirmos com alegria, para termos paz,
ao longo do nosso dia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.